Om Hara, seja bem-vindo, amado e amado ouvinte. Eu sou Otávio Leal, de Amprem, e quero conversar hoje com vocês sobre o poder do não. O não que eu me refiro aqui, o poder do não, é o poder do não positivo. Existe uma grande dádiva do não. Eu aprendi que as pessoas fortes, as pessoas que têm poder pessoal, elas utilizam o não positivo como um dharma, como um caminho de vida. Mahatma Gandhi, o mestre hindu, dizia o seguinte: um não, dito com a mais profunda convicção, é melhor e maior do que um sim, dito simplesmente para agradar, ou, o que é pior, para evitarmos problemas. É claro que quando eu coloco aqui o poder do não, eu insisto que é aquele não que vem do teu ou dos teus chakras básicos, da região da tua barriga, daquilo que nós conhecemos no Japão como hara. É um não que limita, é um não que corta qualquer outra possibilidade de se chegar ao sim. Por exemplo, o não às drogas, o não à TV de forma exagerada, o não ao sedentarismo, o não muitas vezes ao computador. Tem uma história muito significativa. O diabo chegou numa cidade e colocou um poço, e cada pessoa que bebia da água daquele poço saía com uma bengala na mão. E a cidade inteira bebia da água daquele poço, e quando saía dali já saía com uma bengala. A cidade inteira andava de bengala. Aí um dia chegou um sábio e disse assim: por que vocês andam de bengala? Vocês estão saudáveis, vocês andam direitinho. E as pessoas falaram assim para o sábio: mas é certo andar de bengala. E o sábio disse: não, não é não, está errado se andar de bengala. E as pessoas disseram assim para ele: olha, se você ficar falando isso, nós vamos te crucificar. E o sábio se retira daquela cidade. Muitas vezes a mídia, as redes sociais, a televisão, são bengalas que nós utilizamos, bengalas que impedem de vivermos uma vida muito mais saudável. Por exemplo, eu adoro fazer peregrinações, Santiago de Compostela, Caminho do Sol, peregrinações pelo Chile, peregrinações por montanhas, mas muitas vezes eu percebo que eu gasto um tempo significativo que eu poderia estar andando, poderia estar amando, poderia fazer um curso de teatro, que eu tenho fascinação por teatro, ou um curso de guitarra, de bateria, ou poderia estar se formando um yogi, um terapeuta, mas eu fico preso à bengala das redes sociais de forma exagerada. Muitas vezes nós cedemos, é normal todas as pessoas terem redes sociais, e eu acabo cedendo aquilo. Por exemplo, há um professor na minha formação de terapeuta quântico chamado Oberon, que ele é conhecido praticamente mundialmente pelo trabalho que ele propõe de se viver de luz, de se fazer longos jejuns. E Oberon pousa em casa quando ele vem de peregrinações por todo o mundo. Ele vem dar aula aqui em São Paulo, na uma universidade, e ele pousa na minha casa. Ele não tem celular, ele não tem WhatsApp. Por quê? Porque ele disse não para isso. Mas ele disse esse não com convicção. Às vezes nós deixamos de dizer um não porque temos medo de perder dinheiro, porque temos medo de estragar um relacionamento, porque tenho medo de qualquer tipo de retaliação, porque tenho medo de perder o emprego, porque tenho medo de magoar outras pessoas. Mas o que é pior é que eu acabo magoando a mim mesmo. Eu te pergunto, quantas vezes você já disse sim querendo dizer não? Quantas vezes que nós adiamos o não? Quando eu tiver mais coragem, ou quando eu tiver mais dinheiro, ou quando eu tiver uma condição mais propícia. E olha, calar o não pode custar muito caro a tua própria vida, a tua própria saúde.
Calar o não pode aumentar a tua pressão, pode te dar úlceras ou até mesmo doenças muito graves. Martin Luther King, que foi outra pessoa que é um dos líderes maiores desse planeta, ele dizia assim: o fim das nossas vidas começa quando calamos sobre aquilo que é importante. Então, há uma outra frase do Roberto Freire que ele diz: sem tesão não há solução. Ele fala do tesão da vida plena, da totalidade, ele fala do tesão de viver o teu dharma, o teu caminho de vida. E para isso, às vezes, é importante tirar algumas coisas. Até na visão quântica, da física quântica, se você quer colocar algumas coisas novas na sua vida, você precisa criar espaço para isso. Você precisa tirar algumas coisas para que o novo surja na tua vida. Daí, talvez a necessidade agora, como uma primeira reflexão, de você escrever no papel tudo aquilo que você valoriza e escrever também para tudo aquilo que você quer dizer não. Por exemplo, dizer não para aquilo que não funciona mais na tua vida. Eu tenho visto muitas pessoas que estão dizendo não para o glúten, que estão dizendo não para o açúcar, que estão dizendo não para a carne. É claro que cada um tem a sua história, a tua jornada, o teu caminho. E é claro também que isso não é muito fácil e ninguém diz que vai ser. Por exemplo, quando eu tinha 20 anos de idade, eu disse não para a carne vermelha. Foi o primeiro alimento que eu abandonei por questões ideológicas. E respeito muito quem pensa diferente, a minha escola acolhe quem pensa diferente, mas o meu caminho, o meu dharma, foi dizer não para a carne vermelha. E eu não me arrependo. Até hoje eu gosto do cheiro, gosto do sabor. Sabor eu não sinto mais, mas o cheiro eu sinto. E eu salivo até hoje quando sinto o cheiro da carne vermelha. Mas, naquele momento eu disse assim: não, eu não vou mais aceitar isso. Isso fere aquilo que eu acredito. E houve toda uma pressão para mim dizer sim para a carne. Até hoje ainda existe. Mas eu disse não. Tem pessoas que dizem não por um modo de vida. Falam assim: olha, eu não vou mais viver assim. E elas acabam assumindo aquilo que nós chamamos de transformar a alma reativa à alma proativa. Ser reativo é viver em função dos outros, do que os outros pensam, do que os outros querem, do que os outros planejam para mim. Ser uma alma proativa é eu assumir aquilo que eu quero, aquilo que eu planejo, aquilo que eu vivo. Muitas vezes nós não falamos um não por medo e eu fico reagindo a outras pessoas. Eu demorei algum tempo para dizer não para a cidade de São Paulo. Hoje eu trabalho em São Paulo de sábado e domingo, eu venho dar meus grupos, minhas aulas, eu faço o meu trabalho aqui. Mas em algum momento eu tive que, por exemplo, eu estou gravando aqui na Avenida Paulista, e o barulho, a confusão, a poluição, esse aspecto caótico da cidade grande, eu sou paulista, no momento eu tive que dizer não para isso. E aí dizer sim, claro, se eu saio de algum lugar eu tenho que ir para outro lugar. Por isso que quando você abre um espaço para o não, você abre um espaço de sim também para alguma outra coisa. E de repente, agora eu estou morando no Guarujá, e quando eu acordo de manhã e ando na praia, tudo faz sentido para mim. Tem almas que são almas da cidade grande. Tem corpos físicos que são corpos que não se importam de viver na cidade grande, que são felizes aqui, que fazem parte do teu caminho. O meu corpo era assim. Num certo momento, meu corpo não dá mais. É claro que eu tinha medo, mas vamos em frente, vamos ver o que acontece. Olha, agora já, por exemplo, onde eu moro, faço o contrafluxo, ou seja, eu sou proativo. Quando todo mundo vai para lá, eu venho para São Paulo e vice-versa. Reativo é quando você faz o que todo mundo está fazendo. E quando eu estou lá em dias de semana, até mesmo as questões ligadas a custo de vida,
é muito mais acessível do que aqui. É claro que eu não estou dizendo para você ir para lá, mas o que eu quero falar para você é que muitas vezes, se você usar o poder do teu não, você pode mudar de cidade, você pode não tolerar mais algumas situações de relacionamentos afetivos. Você pode transformar o medo, quando você exercita muito o teu não, transformar o medo em confiança. Por exemplo, nós temos uma tendência muito grande de não nos, ou melhor, uma tendência de nos acomodarmos depois de uma certa idade, de um certo período de vida. Nós não bancamos mais as nossas utopias, os nossos sonhos. Nós dizemos não aí para coisas importantes, que ao contrário deveríamos dizer um grande sim. Eu deixo para você essa utopia minha, ok? Eu deixo para você esse sonho de você criar um não positivo na tua vida, um não que é um não meio marcial, um não cheio de poder, assim. Quando você diz não para um monte de coisa, eu insisto, você descobre o seu caminho para o sim, para saber o que você quer, o que você deseja, o que você sonha. Então vamos fazer alguns projetos assim, né, de vida. Um projeto de 5 passos. Primeiro passo: respeita você mesmo. Respeita você mesma. Nós temos horror quando alguém não nos respeita. Então começa você a se respeitar. Segundo passo: respeita o seu próprio não. Respeita aquilo que você gosta, é sim. E respeita aquilo que você não gosta, que é não. Ouça com atenção todos os nãos que você quer dizer. O não para o cigarro, o não para o sedentarismo, o não para uma vida sem amor, ou não para pessoas que ficam querendo nos limitar, nos castrar. Quando você diz não, você protege os teus interesses pessoais. Quando você diz não, você protege os teus interesses afetivos. Você respeita até o ponto de vista alheio, mas ele não é para você. Quando você diz não, você vai criando um poder, que é aquele poder que quando eu dirijo o grupo, eu falo para as pessoas assim, o grupo de animação, que é liderança, crescimento, eu digo, olha, saber o que você quer, guarda isso. Não quer dizer que você não tenha que agir. Às vezes você diz não para isso, para aquele outro, mas agora falta agir. Falta você propor um sim para algumas coisas. Falta você aprender a impor o seu não. Falta você expressar o seu sim. Um outro ponto que é muito bacana, quando nós trabalhamos com essa questão do não, é saber fazer o casamento entre o sim e o não também. Isso é muito importante. Negociar o sim também é importante. De repente você fala um não para uma coisa que é muito importante para alguém. Para você não é, mas para uma pessoa é muito importante. Então pode haver uma negociação do sim. Olha, eu vou te dar um sim, mas o que eu vou ter de troco por isso? Não é esperar ganhar, não é longe disso. Quem me conhece sabe que não é isso. Mas às vezes uma gratidão é muito importante. Até eu tenho falado isso muito com a Monja Coen, com o Leonardo Boff. Nós economizamos muito elogios hoje em dia. Economizamos demais elogios. As pessoas dificilmente elogiam e dificilmente agradecem também. Nós estamos economizando gratidão. É só observar a base de tudo. Os teus prefeitos agradecem alguma coisa? Os teus governadores agradecem alguma coisa? Os teus presidentes agradecem alguma coisa? E olha, a maior parte de nós sustenta todos os parasitas que supostamente deveriam oferecer alguma coisa para nós. Eu digo até que em termos mundiais, se as pessoas começassem a dizer não para algumas coisas, aquele não de verdade, aquele não que vem do teu sexo, do teu poder pessoal, nós não teríamos líderes como nós temos. É que o nosso não à corrupção, o nosso não a esses líderes frouxos, o nosso não a líderes que não nos oferecem nada,
O nosso não às pessoas mortas nos hospitais, nos corredores, o nosso não a tanta violência, o nosso não a tanta maldade é um não frouxo. Não é esse não que eu estou colocando para você, que é o poder do não. É essencial para a nossa vida sabermos dizer não. O que eu quero falar aqui, em outras palavras, para você, é que você tem que aprender a colocar limites nas coisas. Nós temos que colocar limites, seja socialmente, seja pessoalmente. Aí tu diz, mas Otávio, Prenha, o que você faz exatamente? Eu não tenho acesso a situações de poder, mas eu gostaria de ter. Gostaria de ter acesso a algumas pessoas que supostamente lideram, porque acho que falta quem está ali perto delas colocar um não. Agora, não. Não faça isso comigo. Não faça isso com as pessoas do mundo. Não admito mais tal situação. E você vai percebendo que o não cria um escudo de proteção. E volto a repetir, as pessoas olham para você e falam assim, aquela ali, não adianta nem eu propor alguma coisa, que ela tem uma força, ela tem um poder, ela sabe se defender, ela não vai permitir de jeito nenhum alguma coisa. Então, eu quero que você, para fechar um pouco essa situação, primeiro te falar de um livro que me inspirou aqui, que chama O Poder do Não Positivo, da editora Campos. É um livro que vale a pena a gente pensar nele, o poder do não positivo. Não é para brigar com os outros, não é para trazer maldade para o mundo, mas é exatamente para criar uma proteção, é exatamente para que você ponha limites na sua vida. E eu acho que é um tema assim que vale a pena você criar um tempo para reflexão, o poder do não positivo. Escreve num papel tudo aquilo que você quer dizer não. Escreve no outro tudo aquilo que você quer dizer sim. Pôr no papel gera uma força, gera um poder pessoal. E reflete nisso agora. Para o que você quer dizer não na tua vida?